Olá a todos! Hoje vamos mergulhar num tema tenebroso, os 10 maiores serial killers da história. Preparem-se para conhecer detalhes arrepiantes sobre esses criminosos que deixaram uma marca negra na humanidade. Mas cuidado! Este vídeo contém imagens e descrições que podem ser perturbadoras. No ano de 1888, a névoa densa de Londres escondia um monstro. Jack, o Estripador, espalhou o terror pelas ruas de Whitechapel, assassinando brutalmente 5 mulheres. A violência extrema dos crimes e o mistério em torno da identidade do assassino transformaram esse caso numa lenda macabra. Imaginem, a luz fraca dos lampiões a gás, a iluminar ruas escuras e úmidas, o cheiro intenso a fumo no ar e o medo constante de um assassino à solta. As vítimas, todas mulheres vulneráveis, em desespero, eram encontradas com a garganta cortada e os corpos mutilados de forma grotesca. A Scotland Yard, utilizando técnicas rudimentares de investigação, deparou-se com um enigma insolúvel. Apesar dos inúmeros suspeitos, Jack, o Estripador, nunca foi encontrado. Até hoje, o caso de Jack, o Estripador, fascina e intriga pessoas de todo o mundo. Ted Bundy. Um nome que evoca o horror e a incredulidade. Como um jovem aparentemente inteligente e charmoso pôde ser responsável por crimes tão cruéis? Bundy confessou ter assassinado mais de 30 mulheres nos Estados Unidos. Ele atraía as suas vítimas com uma falsa identidade, geralmente fingindo estar ferido ou precisando de ajuda. O seu charme desarmava as vítimas, que eram levadas para locais isolados e assassinadas de forma brutal. Durante o seu julgamento, Bundy usou a sua inteligência para se defender, tornando-se, de forma assustadora, numa espécie de celebridade. O caso de Ted Bundy chocou os Estados Unidos e o mundo, expondo a face obscura da mente humana. A história de Jeffrey Dahmer é um mergulho no lado mais obscuro da mente humana. Conhecido como o Caníbal de Milwaukee, ele matou 17 homens e rapazes entre 1978 e 1991. Dahmer não apenas matava as suas vítimas, mas também as torturava, estuprava, desmembrava e praticava canibalismo. Ele buscava criar zumbis a partir das suas vítimas, tentando, através de métodos macabros, transformá-las em seres subservientes. O caso de Jeffrey Dahmer levanta questões complexas sobre a natureza humana e a origem da violência, confrontando-nos com a monstruosidade que pode habitar a mente humana. A face pintada de branco, o sorriso vermelho e o cabelo azul escondiam um monstro. John Wayne Gacy, o palhaço assassino, chocou a América ao ser preso em 1978. Ele foi condenado pela morte de 33 jovens, a maioria enterrada no porão da sua casa, um cenário digno de um filme de terror. Gacy era um membro ativo da comunidade, vestindo-se de palhaço em festas infantis e eventos de caridade, o que torna os seus crimes ainda mais perturbadores. Ninguém desconfiava que, por trás da máscara do bom moço, se escondia um predador sexual. Os seus crimes expuseram a fragilidade da vida suburbana americana, mostrando que o mal pode esconder-se nos lugares mais inesperados. O caso de John Wayne Gacy permanece como um lembrete assustador da capacidade humana para a crueldade. Nas profundezas remotas dos Andes, um monstro vagava à solta. Pedro Alonso Lopes, conhecido como o Monstro dos Andes, confessou ter matado mais de 300 meninas em países como a Colômbia, o Equador e o Peru. Lopes direcionava a sua fúria assassina para meninas indígenas, aproveitando-se da sua vulnerabilidade social. Preso em 1980, ele confessou os seus crimes com uma frieza arrepiante, descrevendo em detalhes a forma como atraía, torturava e matava as suas vítimas. Ele é considerado um dos serial killers mais prolíficos da história, um título que nos gela o sangue.
Por detrás da cortina de ferro, um monstro aterrorizava a União Soviética. Andrei Chikatilo, o açougueiro de Rostov, matou pelo menos 52 mulheres e crianças entre 1978 e 1990. Os seus crimes, marcados por mutilações e requintes de crueldade, chocaram o mundo. O contexto da Guerra Fria e a censura da mídia na União Soviética permitiram que Chikatilo agisse durante anos sem ser incomodado, espalhando o terror por onde passava. O caso de Andrei Chikatilo permanece como um dos mais chocantes da história criminal, mostrando que a maldade humana não conhece fronteiras. Los Angeles, anos 80. Uma sombra aterrorizava a cidade. Richard Ramirez, o perseguidor noturno, um nome que ficou gravado na memória da cidade. Entre 1984 e 1985, ele invadiu casas, matou, torturou e violentou as suas vítimas, espalhando o pânico e o medo. A marca registrada de Ramirez? A aleatoriedade. Ele não tinha um tipo específico de vítima, atacando homens, mulheres, crianças e idosos. Os seus métodos eram brutais, utilizando armas de fogo, facas e até um martelo. O fascínio de Ramirez pelo ocultismo e pelo satanismo chocou a sociedade, tornando os seus crimes ainda mais aterradores. O caso de Richard Ramirez paralisou Los Angeles e o mundo. Aileen Wuornos, uma das poucas mulheres serial killers da história, o que torna o seu caso ainda mais intrigante. Entre 1989 e 1990, ela matou 7 homens na Flórida, alegando legítima defesa em todos os casos. Wuornos, que teve uma infância marcada por abusos e abandono, trabalhava como prostituta quando cometeu os assassinatos. Ela afirmava que os homens a atacaram primeiro e que ela agiu para se defender. O caso de Aileen Wuornos gerou debates sobre a natureza da violência feminina e os limites da legítima defesa. No ano de 1957, a polícia de Plainfield, Wisconsin, fez uma descoberta macabra, uma casa dos horrores, um cenário digno de um pesadelo. O dono, Ed Gein, um homem tímido e retraído que se tornaria um dos maiores ícones da cultura do terror. Dentro da casa, os policiais encontraram móveis feitos com pele humana, máscaras de rostos, crânios transformados em tigelas e outras atrocidades. Gein confessou ter violado túmulos e matado 2 mulheres, utilizando os seus corpos para criar os seus artefactos macabros. A história de Ed Gein inspirou personagens icônicos do cinema, como Leatherface e Norman Bates, mostrando como a realidade pode, por vezes, superar a ficção. Chicago, 1893. A cidade preparava-se para sediar a Feira Mundial, mas um segredo obscuro escondia-se nas suas ruas, o castelo de H. H. Holmes. Herman Webster Mudgett, mais conhecido como H. H. Holmes, construiu um hotel com o objetivo de atrair e matar pessoas. Um plano maquiavélico que chocou o mundo. O edifício, um labirinto de corredores secretos, portas falsas, quartos à prova de som e um poço de ácido, foi palco de horrores inimagináveis. Holmes, um homem charmoso e manipulador, atraía as suas vítimas com promessas de emprego e alojamento barato. Uma vez dentro do castelo, elas tornavam-se prisioneiras, sendo torturadas e mortas. O número exato de vítimas de H. H. Holmes permanece um mistério. Estima-se que ele tenha matado dezenas, se não centenas de pessoas. O caso de H. H. Holmes é um dos mais macabros da história criminal. O seu castelo de horrores é um símbolo do mal absoluto. E então, o que acharam desta viagem pelos cantos mais obscuros da mente humana? De Jack, o Estripador, H. H. Holmes, exploramos a mente de alguns dos criminosos mais cruéis da história. Os seus crimes chocantes lembram-nos da capacidade humana para o mal e fazem-nos questionar o que leva alguém a cometer atos tão terríveis.
Conhecem outros casos que vos gelam o sangue? Partilhem nos comentários. Cada um destes casos é um enigma complexo, com nuances e detalhes que podem ajudar-nos a entender, ou pelo menos tentar entender, a mente humana e os mecanismos da violência. Não se esqueçam de deixar o vosso like e subscrever o canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!